Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, 17 de abril de 2026, agora são exatamente 11 horas, 11 horas e 0 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro, não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, bora lá, sair em movimento aqui por enquanto, só Comfort 4.9 ligado. Meu primeiro objetivo é abastecer. Estou na reserva desde ontem no final da jornada. Então eu já vou em movimento em direção ao posto Ipiranga que tem aqui na Cavalgada para abastecer, colocar minha gasolina do dia, né? Depois sim, dar ali no meio. Sexta-feira a temperatura parece ser instável, não sei se vai chover, eu não sei, não. 24 graus, algumas nuvens no céu. Choveu ontem no final do dia, à noite também um pouco. Enfim, outono, né? Estamos no outono no Rio Grande do Sul, abril, normalmente assim a temperatura. Então é isso, bora lá, daqui a pouco, eu espero que no próximo take não, mas os bonés aqui do canal Diário de um Uber estarão prontos. Eu vou buscá-los, colocar na minha cabeça para nunca mais tirar o diário da cabeça. Aproveitar esse deslocamento vazio aqui e fazer um convite para vocês que eu ainda não fiz este mês, muito por conta dessa manifestação que teve aí no início da semana. Não quis misturar os assuntos, né, para não se perder, até porque o evento é só no dia 28 de abril, o evento mais falado por mim, pelo menos nos últimos meses, aqui no canal, a 7ª edição do Churrasco dos Guris, que vai acontecer mais uma vez lá no Campo do Canarinho, na Cachucha, no próximo dia 28, última terça-feira do mês, como de costume. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do grupo do WhatsApp para tu mostrar interesse. O Moraes dessa vez já se adiantou, já está cobrando, é 40 pila por pessoa. Enfim, fica o convite para tu que tiver disposição, para disponibilidade, quiser dar uma paradinha, fazer uma resenha, trocar uma ideia com os amigos, comer uma carne bem boa, por sinal, que o Jason, o rapaz que foi ao ar no último episódio do podcast, ontem à noite no caso, ele é um dos assadores, né? E por sinal na última edição a carne estava sensacional, talvez a melhor de todas. Mas enfim, fica a dica, fica o convite aí, deixando na descrição, então, o link do grupo do WhatsApp. Se tu tiver interesse, quiser comparecer, eu vou estar lá, vai ser uma honra te encontrar, trocar uma ideia, tomar um trago, comer uma carne. E para aqueles que já me pagaram, lembrando que eu fiz encomenda eu pedi os bonés sob encomenda, para aqueles que já me pagaram o boné e eu não tiver a oportunidade de me encontrar nos próximos dias, é uma oportunidade lá no dia de churrasco. Não estou dizendo que está condicionado, não tem nada condicionado a nada. Tipo, tu não tem que ir no churrasco para pegar o boné, não é isso. Mas caso tu vá e a gente não se encontrar na próxima semana, já é uma oportunidade da gente trocar uma ideia, de trocar para aqueles que já me pagaram, tá? De novo. Se tiver interesse para novos bonés, daí eu vou ter que fazer uma nova lista, fazer um novo pedido, esperar mais um tempinho e tal, enfim. Mas isso aí vai do interesse de vocês, eu vou deixar isso aí acontecer naturalmente, tá? De novo, não tô ganhando nada com os bonés, é preço de custo, nada mais. Então, se tu tiver interesse, vai ser uma honra te entregar um boné para tu colocar na tua cabeça, não tirar no diário nunca mais. Já viu? O diário sendo diário, né? Já mostrei um monte de assunto. Boné do canal, sexta-feira chuvosa ou não, e churrasco dos guris. Mas é assim, pra quem me conhece, me acompanha, sabe que o canal é assim mesmo, tá? Já vou até desligar o aplicativo para não perder essa oportunidade de abastecimento, que eu tô quase chegando no posto aqui na Solomone com a Cavalgada. Vou ali, vou abastecer e depois sim, vamos dar ele no meio. 2000 anos depois, vamos pegar a primeira passageira do dia, aqui numa travessinha da Estrada das Furnas. Eu abri a câmera para mostrar para você essa região aqui, que dá para ser considerado rural, né? Em cima do morro, pertinho do Cafofo, por sinal.
E agora? Um mapa diz que é nessa rua e o outro diz que é na outra. Vamos pegar essa aqui, porque essa aqui é que o estagiário tá me dizendo que é aqui. E o Waze tá me dizendo que é na outra ruazinha. Não sei como é que é o nome. Rua A, eu acho. Rua B, sei lá, enfim. Eu nunca entrei aqui a primeira vez. Nesse trechinho aqui eu nunca tinha entrado. Viagem eu vou levar aqui a passageira, pegar nesse lugar aqui. E vou levar lá para Urfana, para Paretê. Ela tá ela. O estagiário aceitou dessa vez. Acertou dessa vez. E o Waze errou. O Waze mandou na rua lateral. Aqueles erros que acontecem que a gente sabe? Pegar no meio da terra, moço. Espero que dê para manobrar lá na frente. Bom dia, Luciana. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, senhora? Tudo ótimo. Olhando para Paretê? Isso. Consigo manobrar lá na frente? Ah, é cheio de buraco pela próxima rua. E qual é a melhor opção? É que dá pra fazer a outra. Aqui mesmo? Uhum. Ah, tem a outra ruazinha ali que dá pra entrar, mas pá, última vez o rapaz teve que até tirar um galho do caminho. Fazer um retorno aqui na sala de garagem, acho que dá de boas. Nunca tinha entrado aqui, isso que eu sou vizinho. É, a minha cliente mora aqui. Mora no Parede. Diz que assaltaram aqui. Asfaltaram? Assaltaram. Assaltaram? Não, assalto. Assalto de roubo? Não. Asfalto. É. Asfalto, tá. 11h30 eu já não aguento, eu nem sei mais quem eu sou. Egito tem um monte de coisa aí. Meu Deus. Bora lá então. Ah, tem que fazer o distrato. Eu tenho que ir lá fazer o distrato. É, depois ela não vai te reembolsar, sabe-se quando? É 300 pila. Aqui, né, senhoras? Aqui, sim. É 300 Feito então, tenha um bom almoço, excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom trabalho. Obrigado. Impressionante, né? Impressionante, né? Impressionante. Se juntam 3 colegas para ir almoçar. Não interessa a profissão que eles tenham, que eles sejam. Virar tudo quinta série. Ah, mas aí marcou errado, tia. Tá no 46 ou tu tá no 211? Não sei o que é pior, sinceramente. Caroline tocou aqui, dizia Protásio 146, que é sentido centro. Lá do Paro, sentido centro. Só que o mapa tá marcando para pegar na entrada do Hospital de Clínicas, na Protásio Alves. E aí, onde será que tá a Caroline? Bela corrida, por sinal, 20 pilas ali, aqui da Protásio, no caso, para levar pro bairro Santo Antônio. Mas enfim, trouxe 3 senhoras aqui agora pro Leiteria, aqui na Venâncio Aires. Não sei se vocês pegaram ali a referência. Eu peguei num prédio comercial, na Getúlio. Agora são 12h22, elas vieram almoçar, restaurante, aquela coisa toda. Pensa na quinta série. 3 advogadas pelo papo delas. Pensa na quinta série. É ou não é a pior viagem para se fazer em relação ao comportamento dos passageiros? Pegar 2, 3 colegas nesses intervalos de almoço, levar para restaurante ou pegar no restaurante e levar de volta para o escritório. É sempre quinta série, né? É a coisa mais irritante, sabe? Mas eu vinha pensando no que eu ia falar para você sobre isso. E eu vinha pensando na minha situação. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Aproveitar ali um intervalinho de 10 minutos de deslocamento dentro do Uber para falar mal do chefe, da colega, da tia do cafezinho, enfim, da empresa, do cliente. Que loucura, né? Só no nosso. Eu acho que a Caroline tá ali naquele monte de gente aqui no proibido parar estacionar da Protásio e ela vai escutar. Prestem atenção no texto. Caroline? Bom dia, Caroline. Tudo bom? Tu estava no hospital de clínicas? Sim. Deveria solicitar o carro lá de dentro. Aqui é proibido parar e estacionar em todo o trecho. Tem placa a cada 30 a 40 metros ali. A gente tranca o trânsito e ainda corre risco de ser multado. Vamos ali na Júlio Bocassi, número 100. Isso mesmo. Achei que estava desmaiada, dona Neuza. Trouxe uma senhora agora, mais uma de hospital na sequência, por sinal. Depois eu larguei a moça lá no Santo Antônio, tocou a dona Neuza pegando cardiologia.
Tava com esse tampão de quem doou sangue, ou tirou sangue, ou fez exame de sangue, ou qualquer coisa que o valha no braço. A véia se jogou pra trás, no banco, no caso lá atrás, né? E veio que parecia desmaiada. Nada bem, tá, véia? E uma véia já, são 70 anos de idade. Enfim, agora vão ali buscar a Luísa no João 23 e levar lá pra Venceslau Escobar. 1:45 da tarde, aqui o Jardim Medianeira, não falei, pra quem não conhece o loteamento aqui, que eu conheci há pouco tempo atrás, na verdade. Enfim, entendedores entenderão. Fica aqui na região do bairro Santa Teresa, entre a Cruzeiro e a Orfana, né? Tem esse loteamento bem antigo, Jardim Medianeira. Também, eu acho que também é conhecido como Vila dos Comerciários, mas eu não tenho certeza. Eu sei que ali embaixo, perto do postão, inclusive tem uma plaquinha que diz Vila dos Comerciários. Eu só não sei se pertence ao mesmo loteamento ou não. Mas enfim, esse aqui é o Jardim Medianeira, registrado com sucesso. 1:45 da tarde. Parou. Eu acho que agora parou. Exatamente 2 horas da tarde, 14:00 diz ali. 9 sem girar. Acho que não teve nenhum intervalinho entre uma corrida e outra. Gostei. Início ok. Tô aqui no Barra Shopping Sul, onde eu finalizei a minha última corrida. Não tocou ainda. Vou aproveitar que deu uma paradinha. Não precisa. Tô rateando. Vou até o posto aqui da Diário de Notícias. Só esse aqui quer passar direto. Aí passou e deu certo. Eu não sabia disso. O Peugeotzinho foi até a cancela ali, parou na frente da cancela e ela levantou. Eu achei que tinha que parar lá atrás pra a câmera pegar a placa, que é o que eu faço sempre, né? Enfim, parou. Vou ali mijar então e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Ah, que loucura, segunda viagem do dia que eu trago uma senhora passando mal pra casa. O primeiro eu peguei no cardiologia, eu já citei a senhorinha que vi, parecia desmaiada. E essa aqui entrou se arrastando, peguei ele na Panvel da Icaraí com a Campos Velho, pra trazer aqui pra Ipanema, no Jardim Imperial. Ela veio se arrastando assim, uma sacolinha de remédio. Ai, desculpa, eu tô com a pressão baixa, diz ela. Ah, beleza. Daí começou. Só falta morrer no meu carro, né? Essa estatística eu não quero ter. Nem que nasçam, nem que morram no meu carro. E bons ouvidos pra isso, tá, pessoal? Não me tripudiem. Enfim. 2:37 da tarde. Tem que tomar muito cuidado com o que se fala nas redes sociais, né? Esses dias eu coloquei uns cortes dos vídeos. Desses vídeos aqui. Acho que foi segunda, terça-feira. Último dia que eu gravei. E aí qual foi a fala que eu tava falando? Ah, não sei o que, tá uma merda. Só que eu coloquei aquilo ali fora de contexto. Que eu sabia que ia acontecer. O que aconteceu. Quantidade de gente que só tem 30 segundos pra ver o que tu fala é inacreditável, né? E os caras vão lá dizendo que eu só reclamo, que não sei o que, bababá e bibibi. Que loucura. Então isso que eu falei agora, não quero que nasçam nem que morram no meu carro. Tirado de contexto, vão me fuzilar, né? Vão me fuzilar. Então tem que tomar cuidado com o que fala. E agora? Vamos ligar o X, né? Vamos ligar o X porque pelo jeito eu vou mofar aqui em Ipanema às 2:20 da tarde. Do Adelar, vocês lembram? Eu não lembro mais. Vão subir junto? Acho que a Cleide nunca subiu. No beco do Adelar, pega lá em cima, Clarice. E vou levar por preço de banana. Pelo menos se diziam assim quando alguma coisa era muito barata, né? Preço de banana é quando é muito barato. Não sei como é que tá a banana hoje em dia. Mas enfim, vou levar por preço de quase nada uma viagem ali pra Cavalgada. Porque eu fiquei 15 minutos ali naquele lugar, ali na Imperial Park. Só recusando o desaforo pra buscar 3, 4 quilômetros. Aquele papinho furado sempre.
Mas principalmente por outro motivo, porque essa viagem vai me deixar pifadinho lá nos meus bonés. O rapaz acabou de mandar mensagem dizendo que eles estão prontos. Então já vou aproveitar que não são nem 3 horas ainda. Vou resolver essa questão. Primeiro tem que pegar a Clarice aqui no beco da Adelar, ó. Ai, 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 esse suporte, sempre quando eu quero fazer isso, ele me dá umas atrapalhadas, às vezes. Aqui, ó, o beco da Adelar. Pra quem não sabe, é uma vila, né? Uma junção de ruazinhas, de vielas, de casas que tem aqui na Ípica, bem em frente ao Pardal da Juca aqui. E esse morro lá na frente, lá é o Morro das Comunicações, é o Morro do Quartel, né? Que tem, do outro lado dele fica o Quartel das Comunicações de frente para a Avenida da Serraria. É um morro, inclusive, que tem umas trilhas interessantes para se fazerem lá e tal. Eu já vi vídeos a respeito. E a curiosidade sobre isso aqui, né, não que seja curiosidade, mas eu me lembro logo que eu comecei a trabalhar com os como Uber, né, como motorista de aplicativo, muitos colegas me disseram: Daniel, não, como eu sou daqui da Zona Sul, né, Daniel não entra no Morro do Adelar, Daniel não sobe no Morro do Adelar, Daniel não vai no beco do Adelar. E eu já vim aqui diversas vezes e graças a Deus, rapaz, quebrado, ó. Será que isso aqui é um passageiro, Clarice? Boa tarde, é Clarice? Vou manobrar para vocês embarcarem. Enfim, Clarice e os rapazes com a perna machucada. Eu vou lá em cima, aproveitar que eles não estão sem pressa. Eu nunca cheguei até o topo aqui, ó. Mas enfim, eu nunca tive problema nenhum aqui no beco do Adelar e tal. Só é curioso que realmente é um ajuntamento de ruazinhas, é apertado, é difícil de manobrar. Não, tem mais coisa para cima ainda. Eu achei que aqui já era o topo, mas tem mais coisa. Aqui eu nunca tinha chegado nesse ponto aqui. E agora vocês vão ver no outro lado o Morro da Tapera, que é outro morro que tem aqui na Zona Sul também, que tem vista. De qualquer lugar alto de Porto Alegre, tu vê o Morro da Tapera, quem olha pra Zona Sul. Outro dia eu mostrei, quando eu tava ali embaixo, e bem apertado, por sinal, achei o lugar que eu resolvi fazer essa volta aqui, tá? Mas já deu, já liberei. O rapaz da caminhonete quer subir, vai subir, pode subir. Posto Ípica, o adesivo dele. Agora vai marcar a Clarice e o rapaz quebrado ali. Eu não sei o que houve na perna dele, mas ele não tá com uma cara muito boa. Não, impressionante, né? Hoje eu já peguei 2 senhoras desmaiando praticamente no meu carro. E agora esse senhor aí com a perna quebrada. Sei lá o que houve aí, na verdade. Não sei pra onde eu vou levar. 3904 tá cavalhado e não me remete a nada. Tá bom aqui? AVC o rapaz teve, esse aí que eu trouxe agora aqui. E reaprendendo a falar. Que coisa... Que pessoa boa essa senhora que eu trouxe. Sentia amor nas palavras dela, sabe? Cheguei até a me emocionar agora. Quando ela me desejou um bom final de semana, um bom trabalho. Ela pediu desculpa porque ele não me cumprimentou quando ele entrou no carro. Eu vi que ele estava... Eu pensei que ele fosse atípico, né? E não, ele teve um AVC hemorrágico. Está reaprendendo a viver. E eu falando merda na internet. Eu tenho que aprender muita coisa com essa vida de exposição ainda, sabe? Eu tenho que aprender muita coisa ainda. Enfim, trouxe eles aqui para uma clínica de fisioterapia. Agora vão ali pegar os meus bonés e depois dar ali no meio. 13h15 da tarde. Vamos fazer a transição então. Queria agradecer ao Diego Noturno, né, pela inspiração, por ter me emprestado a tua ideia, o teu boné. Emprestado não, eu te paguei bem direitinho, né? Abraço, Diego. E agora vamos colocar de vez o diário de um Uber na cabeça para não tirar nunca mais. Aí está! Olha só, esse modelinho um pouquinho mais apertadinho do que o do Diego, mas é isso aí, a mensagem tá entregue com sucesso. Tá aí, ó. Agora, para quem me pagou, já tá garantido o seu exemplar no porta-malas e eu entrego assim que possível, na próxima semana de preferência.
E quem eu não conseguir entregar até o churrasco dos guris e for lá, com certeza pegará em mãos. Tá todo mundo aqui, senhora. Como? Tá todo mundo aqui. Tá lotado super. Incrível, né? É. Lotadinho. Acho que são 5 horas, não são nem 5 horas da tarde. Por isso que eu chamei agora, porque Retire seu ticket. Valide seu ticket nos caixas do supermercado. Eles querem parar na entrada. Precisa de um pátio inteiro para manobrar para entrar numa vaga. É impressionante. Muito bem, pode ser aqui nessa entrada, senhora. Ótimo. Feito, dona Doris. Obrigado, uma boa tarde. Bom final de semana para a senhora. Não chora muito depois, então, viu? Como? Não vai chorar muito Não. depois. Quando eu botar, tirar É. do carrinho, aí é que eu choro. Até logo. Fim de semana. Igual para a senhora também. Só para mostrar para vocês que está tão ruim o movimento hoje, que eu estou pegando até para vir no Zafra e Higienópolis. Esse supermercado, eu escolhi nem trazer. Na maioria dos supermercados eu levo se a viagem for interessante. Né? Mas não pego, não busco, principalmente nos supermercados grandes por causa do risco de rancho, né? Mas tá tão complicado o movimento que até a Zafra estou fazendo no meio da tarde para somar, sabe? Enfim, são 15 para 5 da tarde, passando um raiva já no travesseiro de Porto Alegre, Zafra e Higienópolis. Ticket com o código de barras voltado para cima. Para quem não sabe o endereço e quer decorar para não vir, é Plínio Brasil Milano, número 1000. Quando tocar esse endereço é Zafra e Higienópolis. Não venha. Uma vez eu demorei uns 10 minutos para sair daqui, mas daí era véspera de Páscoa, Natal, sei lá, era um feriadão desse que todo mundo vai no mercado, sabe? Daí eu sei que eu vim trazer um passageiro e demorei uns 10 minutos para sair, porque tava tudo trancado aqui de coleguinha saindo também, aqui pela Chatinha. Enfim, e não toca, nem para mandar merda, é inacreditável. É, pessoal, estamos tudo fodido. Estamos tudo fodido. 6 horas, sexta-feira, 17 horas e 12 minutos. 5 e 12 da tarde. E só toca 30 centavos, 35, 38 reais por hora no máximo. Viagens intermináveis. Tô aqui no Augusto Severo, bem mal posicionado, por sinal aqui, ó. Viagem de 15 quilômetros pagando, já foi, Tururu pegou. Pagando 28 pila em 47 minutos. Não sei onde tinha que buscar para levar para Icaraí. 14 pro Bourbon Country, 36 pila a hora. 12 pila aqui do Augusto Severo para levar para o aeroporto. Bem amarrado. Essa do aeroporto podia ter feito, sabe? Daí chegava lá, pegava uma corrida pra... Mas nunca vem, hein? Sempre vem pra voltar. Estamos no início do feriadão, o pessoal tá saindo de Porto Alegre, a cidade já tá esvaziando, como se fosse uma Páscoa. Isso não foi falado aqui hoje ainda. Vamos fazer isso aqui só pra me posicionar pra um lugar melhor. 15 pila, 38 reais a hora. Pegar na Bahia para levar pro country, Bourbon Country. Estamos tudo fodido, pessoal. O que eu vou dizer para vocês, hein? Revoltado. Revoltado é pouco. Irritado é pouco. Puto da cara é pouco. Indignado, motivado, ou na verdade desmotivado, é pouco. Desanimado também é pouco.
Todos os adjetivos que eu conheço são pouco para descrever o que eu estou sentindo hoje. Como é que é? Quando tu perde poder? Esqueci a palavra. 20 para as 10 da noite, já na Otto Niemeyer, finalizando este dia terrível, é pouco, de Porto Alegre, uma sexta-feira, com tempo de verão, que tinha tudo para ser uma sexta-feira bem trabalhada, de bons ganhos. Nada. Tudo manipulado. Centímetro a centímetro. Pelo estagiário, filho da puta. Enlouquecedor, sabe? Enlouquecedor. Tô tentando buscar a palavra que eu perdi. Quando tu perde o poder, quando... sei lá. Enfim. Tive uma perninha mais ou menos, que foi o começo do dia, depois que eu cheguei no Cristal, 2 da tarde, ladeira abaixo, literalmente. Todo o período, inacreditavelmente, todo o período. Sinceramente eu não sei como é que eu vou resistir até agora, quase 10 horas da noite. Não sei como é que eu resisti. Eu tô com vontade de abortar a missão, pelo menos desde as 3 horas da tarde. Claro que estava em Ipanema, se não fosse eu ter que buscar meus bonés ali, eu estava pensando seriamente em parar. Mas eu apostava na minha cabeça, não, o final de tarde vai ser bom, o pessoal tá... Não foi. Foi terrível. Desculpa o baixo astral. A única coisa boa do dia, pra mim, né, pro canal, é a realização física, né, do boné. E o resto foi só desaforo para ficar bem baratinho, estagiário de merda. Lembrei por que eu cheguei até essa hora, porque eu tenho uma missão de 90 corridas esse final de semana, e eu queria fazer pelo menos 30, foi o que eu fiz. 30 corridas e os ganhos, ó, desse tamanho. Eu tô tentando ainda buscar a palavra que eu esqueci. Quando tu perde o poder, quando tu fica deixa no comentário se tu souber, se estiver fazendo leitura dos meus pensamentos. Quando eu vou desligar esse take e vou lembrar da palavra, tenho certeza disso. Ou vou passar a noite inteira pensando sobre ela. É que nem a palavra primavera em inglês. Mas uns 3 meses que eu esqueci como é que é primavera em inglês. Esqueci não. Fui pensar a respeito e não veio na minha cabeça. E eu disse, eu não vou procurar pro Google, no Google no caso. Porque eu sei como é que é primavera em inglês. Só que nunca mais eu lembrei. Nunca mais veio. Simplesmente eu perdi essa palavra do meu vocabulário. Se é que eu tenho algum vocabulário em inglês, né? Simplesmente desapareceu. Summer é verão. Winter é inverno. Autumn é outono. Spring? Será que é spring? Eu acho que é spring. Primavera em inglês eu acho que é spring. E agora falando, me veio, mas não tinha tido esse insight até agora. Quase veio agora a palavra de novo. Impotente. Essa palavra. Impotente. É pouco que eu senti no dia de hoje. Enfim, vou finalizar desse jeito mesmo, que é o que a casa oferece. Vocês, pra quem já me conhece há mais tempo, que chegou até o final desse vídeo, sabe que eu não consigo esconder isso, essa minha insatisfação, essa minha revolta por vezes, decepção comigo mesmo por estar sentado aqui. Já vai completar 9 anos daqui a 2 meses. Menos até. Dia 1º de junho faz 9 anos que eu tô aqui nessa... carregando mala a preço de banana. De um lado pro outro, pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá. Então é isso. Desculpe o final de vídeo. Um vídeo curtíssimo, por sinal, porque eu não tive
palavras hoje para dialogar com vocês. Não tive palavras. Foi desastroso. É pouco. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu padrão, nada me faltará. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.